Ok, Sherlock, é a sua vez. Eric, Samantha e Charlotte estavam jogando vôlei na praia. Estava muito calor e um dos amigos convidou os outros para irem nadar no mar. Um deles não pode nadar porque, bem, ele é um robô. Tá legal. Você consegue adivinhar quem? É a Samantha. Primeiro, ela é a única que não está suada ou com as bochechas vermelhas por causa do calor. Além disso, pode parecer que ela está usando um pequeno colar, mas na verdade é uma porta USB. Isso permite que ela fique conectada. Sabe como é? Jane estava voltando do trabalho de ônibus. Ela estava cansada depois de um longo dia, mas não conseguia se sentar porque o ônibus estava muito lotado. Alguns dos outros passageiros estavam agindo de maneira estranha e ela ficou com medo que eles pudessem ser zumbis. Quais passageiros são zumbis? Existem 2 zumbis no ônibus. O homem à direita tem uma bandagem no braço e a mulher ao lado da janela está grunhindo. Eu posso descer aqui. Tô falando sério. O João adora fazer apostas com os amigos. Na sexta-feira passada, ele apostou que poderia colocar uma garrafa no meio da sala e rastejar facilmente para dentro. Dessa vez, ninguém pensou que ele teria alguma chance de completar o desafio. Então seus amigos tinham certeza de que venceriam. De alguma forma, o João ganhou a aposta novamente. Como ele conseguiu fazer isso? Ele disse que poderia colocar uma garrafa no meio da sala e rastejar para dentro. Ele não mencionou se ele iria rastejar para dentro da garrafa ou da sala. Então, ele entrou na sala sem problemas e ganhou a aposta. Esse João é mesmo safado. Na mesa, há uma fileira de 6 xícaras. As 3 primeiras estão vazias, mas as xícaras 4, 5 e 6 estão cheias. Você precisa mudar a ordem para que as xícaras vazias e cheias se alternem. Você só pode tocar em uma xícara e não pode empurrar ou movê-las com a ajuda de outra. Como você faz isso? Pegue a 5ª xícara, despeje a água na xícara de número 2 e coloque-a de volta no seu lugar. A Maria estava caminhando na floresta e viu um castelo muito chique à distância. Já estava tarde, então ela pensou que poderia pedir para passar a noite lá. Quando ela bateu na porta, porém, foi atendida por um troll. E ele realmente não gostava de intrusos. Ele a capturou e a trancou em uma masmorra com 2 guardas. O troll disse que ela poderia escapar se resolvesse uma charada. Existem 2 portas na sala. Uma está trancada e a outra conduz à liberdade. Os guardas sabem qual porta libertará Maria, mas ela só pode lhes fazer uma pergunta. Um dos guardas sempre diz a verdade e o outro sempre mente. Maria não sabe em qual deles confiar e só tem uma chance para ganhar a sua liberdade. Que pergunta ela deve fazer? Se Maria disser, se eu pedir ao seu colega que me mostre o caminho para a liberdade, que porta ele mostrará? Não importa qual guarda responda, ambos mostrarão a porta trancada. Alguém mentirá e mostrará a porta errada. E aquele que não mente também mostrará a porta errada, já que seria escolhida por aquele que mente. Dessa forma, Maria ficaria sabendo qual a porta errada e precisaria apenas optar pela outra. Você tem 2 cordas e uma caixa de fósforos. Se acender os 2 lados da corda, ela vai queimar por 60 minutos. Como você pode usar essas cordas para medir 45 minutos? Você precisa queimar uma das cordas de ambos os lados. Ao mesmo tempo, precisa pôr fogo de um lado da segunda corda. Quando a primeira corda queimar, a segunda corda ainda terá 30 minutos para seguir. Agora você precisa colocar fogo na segunda ponta da corda. Ela vai queimar 2 vezes mais rápido e você vai queimar as 2 cordas em 45 minutos. E o que vai acontecer em 45 minutos ainda é um mistério. Todo mundo na cidade achava que o Jack era bobo, porque toda vez que alguém lhe oferecia uma escolha entre uma moeda de 50 centavos e uma nota de R$1, ele sempre escolhia a moeda. Pessoas de toda a cidade lhe faziam essa mesma oferta, para ver se algum dia ele aprenderia. Ele nunca pegou a opção de maior valor. As pessoas na cidade não perceberam que o Jack era, na verdade, um gênio. O que havia de tão inteligente no que o Jack estava fazendo? Jack era realmente muito inteligente porque ele conseguiu que todos na cidade o cobrissem com dinheiro por nada.
Enquanto ele continuasse a escolher a opção menos valiosa, as pessoas viriam e tentariam esse truque com ele repetidamente. Está vendo aquele carro? O Jack recusa notas de R$1 há mais de 10 anos e economizou dinheiro suficiente para comprar um carro. 3 homens estavam tentando decidir quem era o mais inteligente entre eles. Um transeunte aleatório se ofereceu para ajudar. Ele disse que lhes daria um enigma, e quem conseguisse decifrá-lo poderia se considerar o mais inteligente. Ele disse: "Vejam esses 5 bonés em minhas mãos. 3 deles são pretos e 2 são brancos. Fechem os olhos." Os 3 homens fecharam os olhos. Ele colocou um boné preto em cada um deles e escondeu os 2 bonés brancos na bolsa. "Agora vocês podem abrir os olhos. Quem adivinhar a cor do boné que está usando é o mais esperto." Os homens passaram séculos olhando uns para os outros, tentando decifrar o enigma. De repente, um deles percebeu e gritou: "Estou de boné preto." Mas como ele adivinhou? Bem, ele realmente não adivinhou. Ele tentou pensar logicamente, mas não houve uma resposta lógica. Então ele viu seu reflexo em uma poça d'água nas proximidades. Você está em uma galeria de fotos. Depois de olhar para a parede, percebe que uma das fotos não pertence. Você vê um guaxinim, uma lhama, uma bola de futebol e um balão. Você sabe dizer qual é o estranho? São 7 segundos para adivinhar. É a foto da lhama. Os outros 3 objetos não têm encontros consonantais, enquanto que a palavra lhama tem. Há um barril de água no quintal. Você olha dentro dele e vê que a água está a mais da metade. Mas seu amigo argumenta que está a menos da metade. Como você descobre quem está certo sem usar ferramentas ou remover a água do barril? Incline o barril de modo que a água quase toque na borda. Se você puder ver o fundo, o barril está menos da metade cheio. Se a base ainda estiver coberta com água, é porque ele está mais da metade cheio. Você se encontra no meio de uma floresta com 3 caminhos à sua frente. Um está coberto de lava escaldante, outro está cheio de pregos afiados e vidros quebrados, e o terceiro caminho é tão frio que parece que você está na Antártica. Qual caminho você deve escolher? Escolha o terceiro caminho, ele deve esquentar em breve. Está tão perto da lava que o gelo derrete em alguns segundos. João estava em casa sentado em sua cadeira com um livro. De repente, uma estátua caríssima de sua esposa caiu e quebrou em seu quarto. Ele correu para o quarto a tempo de ver um estranho pular a janela e fugir. O João tentou persegui-lo, mas seus óculos embaçaram por causa do frio. Então ele não conseguiu identificar o intruso. Quando os policiais chegaram, ouviram sua história e imediatamente souberam que ele estava mentindo. Como eles tinham tanta certeza? Quem usa óculos sabe que eles não embaçam quando você passa de uma sala quente para uma área externa fria. É o contrário. O homem inventou a história porque não queria admitir que ele mesmo quebrou a estátua. Um dia, um homem foi pego por uma chuva torrencial. Infelizmente, ele não tinha nada para se manter seco, nem mesmo um chapéu ou um guarda-chuva. De alguma forma, nenhum fio de cabelo de sua cabeça ficou molhado. Como? Bem, o homem era careca. Você tem 3 fósforos. Você pode fazer um 6 com eles sem quebrá-los? Quem disse que o número tem que ser um 6 em algarismo arábico? Os fósforos formam um numeral romano 3 perfeito desde o início. Então tudo o que você precisa fazer é unir as bases dos 2 primeiros formando um V, e você terá um numeral romano 6. Vamos imaginar que você não saiba como é a aparência de um elefante. Um dia você sai para um safari com seus amigos. Um deles aponta para um rinoceronte e diz que é um elefante. O outro mostra um hipopótamo e afirma que é um elefante. Em quem você acredita e por quê? Você não sabia como era a aparência de um elefante, mas isso não significa que também não soubesse como é a aparência de um hipopótamo ou de um rinoceronte. Sendo assim, você não acredita em nenhum dos seus amigos.
É o seu primeiro dia em um novo escritório. Alguns colegas não parecem muito amigáveis e você não consegue entender o porquê. Eles também agem de maneira estranha, nunca fazem intervalos para o café e trabalham pelo menos 12 horas por dia. Uma secretária da recepção informa que a empresa deles contrata robôs porque eles trabalham muito e não são viciados em café. Ela lhe diz para tentar ficar longe deles e evitar conversar porque eles não estão programados para falar com as pessoas. É muito fácil saber quem é um robô. Você consegue adivinhar qual é o robô dentre Ana, Michelle e Lúcia? É o Michel. Ele é o único dos três com um interruptor à direita.